Então, assim, a situação é muito grave porque, na realidade, eu não vejo nenhuma intervenção nesse momento que possa aliviar esses bombardeios que estão acontecendo em Gaza. E eu não quero ser muito fatalista, mas eu não sei, mesmo em relação ao possível êxodo, se haverá ou não interferência. Você tem a situação aí, o Hezbollah já tem quase 50 mortos, 49 mortos, existem soldados israelenses mortos no norte também. Você tem a situação potencial de grupos pró-iranianos, ataques contra a base dos Estados Unidos por parte de grupos na Síria e no Iraque, eventuais lançamentos do Iêmen, que, aliás, hoje a Arábia Saudita confrontou os Houthis do Iêmen, voltando a nos fazer acreditar que a Arábia Saudita está muito próxima de Israel e dos Estados Unidos, ainda que off the records, né? Ainda que por baixo dos panos, tá certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo essa situação de maneira muito dramática para os palestinos. Muito honestamente. Sem sensacionalismo, sem propaganda, sem picaretagem. Pode acontecer um conflito com o Irã? Pode acontecer um conflito com o Irã? Pode. Pode acontecer. Mas eu quero dizer para você o seguinte, estou recebendo mensagem aqui. Só um minutinho, pessoal. Bem, pode acontecer um conflito com o Irã? Pode. Pode acirrar a fronteira com o Hezbollah? Pode. Aliás, na sexta-feira, o Sayed Nasrallah, líder do Hezbollah, vai falar às 19 horas, horário de Beirute. Mas você tem o ministro de Negócios Exteriores do Irã, Amir Abdollahian, viajando para o Catar e para a Turquia. Eu creio que o Irã também não quer um conflito, viu, gente? Se esse conflito vier, é mais fácil que seja dos Estados Unidos e de Israel. Os Estados Unidos estão deslocando muita munição, muito armamento para a região. Certamente não é para colaborar na incursão terrestre em Gaza, por mais túneis e munições que haja em Gaza, certamente o exército israelense em algum tempo lidaria com essa situação, sob o ponto de vista da desproporção de forças. Então é mais fácil os Estados Unidos envolverem o Irã do que o Irã se envolver no conflito. A variável que eu veria assim, com alguma precaução é o nível de inflamação, é um nível de revolta popular que existe na região, no mundo árabe e no mundo islâmico. Eu ainda acho que nós temos a possibilidade muito real e concreta, de que esse processo parta dos Estados Unidos em direção ao Irã. Não sei se agora, eles devem estar medindo muito a consequência disso. Os iranianos estão negociando, o Abdollahian está indo para o Catar e para a Turquia, não é por acaso, né? Alguns que deliram na análise vão dizer que ele está indo formar uma coalizão militar para atacar Israel, né? Enquanto isso, a Jordânia pede para os Estados Unidos deixarem Patriots e aviões lá, porque eles que têm medo do Irã. O Egito monta tenda com os Estados Unidos na fronteira. O Catar e os Emirados recebem caças e aviões de ataque A-10 dos Estados Unidos. O mundo real, gente, é mais feio e cruel do que vocês imaginam. Esse é o momento no qual podem acontecer insurreições no Cáucaso Russo, porque essa revolta popular, como aconteceu ontem no Daguestão, e esse sentimento antissemita e esse sentimento anti-Israel, que são coisas distintas, né? Mas que em algum momento podem levar a perturbações regionais, pode afetar a própria questão da unidade da Rússia, sob o processo de movimento de secessão. Tá? Então, uma coisa é dizer, não vejo alguém nesse momento interferindo em favor desse desastre que está acontecendo com os palestinos. Por outro lado, eu também não vou dizer para vocês que essa é uma situação que não leva a risco de conflagrações maiores. Leva a risco de conflagrações internas dentro da Rússia, leva a risco de conflagrações internas mais problemáticas dentro da Síria, dentro do Iraque, dentro do Irã. Os chamados rebeldes, os terroristas pró-Turquia. Na Síria, eles estão muito oriçados nos últimos tempos. Já nos dias que precediam esse 7 de outubro, já estavam. Em Dara, em Suaida, esses caras eles estão movidos por quem?
por interesses ligados à Turquia, por interesses ligados a Israel, por interesses ligados aos Estados Unidos. Então, gente, como é que a Turquia está contra Israel se a Turquia continua nessa parceria com o Azerbaijão, entregando a energia que Israel precisa e fazendo e estimulando negócios, inclusive novos, para a exploração de petróleo no Mediterrâneo, com a Socar Azeri, por exemplo, e o Azerbaijão e a Turquia são intimamente ligados em relação ao seu destino e suas capacidades, aí, inclusive a nível diplomático, militar e tudo mais. Essa é a realidade posterior ao final da União Soviética de 1991. Por isso, eu acho sim que a Rússia está vivendo um processo de decadência muito grande na sua capacidade de exercer influência no espaço pós-soviético. Prova disso é a proximidade do Cazaquistão com a OTAN, a proximidade da Armênia com a OTAN, a proximidade do Azerbaijão com a OTAN, as questões da Geórgia, as questões das outras 4 repúblicas da Ásia Central, que negociam com todos, mas que efetivamente não vivem mais aquele momento de ascensão de Moscou em relação aos seus interesses e negócios, e essa questão do mundo turco no norte do Cáucaso. Né? Eu não acho que o que aconteceu ontem no Daguestão foi uma coisa de movimento espontâneo popular. Agora, o caldo de cultura para isso está acontecendo todo dia, quando vem essas imagens de criança despedaçada em Gaza. Você já tem radicais sunitas ali, estão propensos a movimentos drásticos. E que até aqui jamais foram usados contra os interesses de Israel, é bom que se frise. Al-Qaeda, ISIS, etc., eles foram muito mais utilizados contra o interesse sírio, contra o interesse iraquiano, contra o interesse da unidade desses países, contra o interesse iraniano, contra o interesse do governo líbio, quando era um governo unitário, do que contra Israel. A Al-Qaeda lutou, ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, esses movimentos radicais salafistas, eles lutaram para quê? Para dividir a Síria, para dividir o Iraque, para criar tumulto no Irã, para dividir a Líbia. Até no Kosovo. Agora, eles não lutaram contra Israel. O que gera per se já algum tipo de suspeição em relação aos seus objetivos reais. Mas não é que essas pessoas gostem de Israel, eles detestam Israel. Porém, muitas vezes são insufladas a comportamentos que atendem interesse de Washington, de Londres, de Tel Aviv em si, de Ankara, tá? De Islamabad, no Paquistão, onde nas madraças também você tem ali um ninho, um celeiro para o recrutamento desses elementos. Quando eu vi essas manifestações da Daguestão, eu digo, olha, produto da guerra em Gaza, produto do extermínio que está acontecendo em Gaza, produto de milhares de mortes que estão sendo contabilizadas em Gaza. É isso que está acontecendo no Daguestão. É isso que pode acontecer na Chechênia, isso que pode acontecer na Ingushétia, é isso que pode acontecer em outras partes do Cáucaso russo. Tem populações turquificadas, que tem madraças onde salafistas exercem muita influência, que tem um componente étnico turquificado. Recep Tayyip Erdogan não falou para a multidão que estava no Ataturk. Recep Tayyip Erdogan falou para esses caras aí. Tempos atrás, no meu Instagram, a gente sempre recebe sugestões de páginas para visitar. Talvez por falar muito da questão da Armênia, de Artsakh, do Cáucaso e tal, me sugeriram algumas páginas do Daguestão. E eu percebi o seguinte, que até em grupos de parlamentares daguestanis havia uma coisa muito forte dessa identidade com a Turquia. Bandeira turca, visitas à Turquia, bandeira, às vezes, bandeira do Daguestão, a bandeira regional da República Autônoma, da Rússia e da Turquia, no escritório de um parlamentar. Isso por si já é um atentado contra a soberania russa. O Daguestão que foi um canato persa, né? Isso antes do acordo de 1818, se eu não me engano, entre a Rússia, o Império Russo e os persas, que pôs fim ao conflito entre eles, onde os russos assumiram o controle do Kanato de Yerevan, do Kanato de Artsakh, do Kanato de Ganja, no Azerbaijão atual, a região da Geórgia também. Ali era tudo Irã. Ali era tudo Irã, no Cáucaso, tá? Mas você tem um componente turquificado inequívoco. Recep Tayyip Erdogan falou para essa gente. Recep Tayyip Erdogan não falou para a multidão turca, porque a Turquia não vai fazer nada. Mas a Turquia pode levantar o Cáucaso Norte, pode tumultuar o Cáucaso Norte,
pode criar processos secessionistas no Cáucaso Norte e pode, aquilo que é sua ambição efetiva, real e verdadeira, criar um ambiente para a construção do tal panturquismo. E panturquismo esse que atende muito às necessidades, às ambições e os interesses do Estado de Israel, uma vez que quem se opõe à expansão do panturquismo é o Irã, a China, que tem Xinjiang também que pode ter problemas, e, de certa forma, a Índia, que apesar do Modi ter manifestado solidariedade com Israel, tem rivalidades históricas com o Paquistão na Caxemira. E o Paquistão tem um componente religioso e até étnico, de alguma forma, muito forte com esse mundo turco. Então você pode esticar o mundo turco da Turquia, pelo Cáucaso Russo, pelo Cáucaso Sul, até as ex-repúblicas soviéticas, passando pelo Paquistão e chegando na China. Tá? Isso interessa para os rivais de Israel. Essa é a verdade. Geopolítica, as coisas podem mudar, porque circunstancialmente, obrigado, Jairo Viana, circunstancialmente, obrigado, Ivan, mais uma vez, as alianças mudam, são interesses de estados que estão em jogo. Mas essa é a realidade hoje.